Saiu agora 5 notícias do Santos que vai te deixar de queixo caído. É isso mesmo, 4 notícias quentinhas. Meu amigo, minha amiga santista, segura o coração e presta atenção no que eu vou te contar agora, porque o clima nos bastidores da Vila Belmiro está pegando fogo. O Santos se prepara para um clássico decisivo contra o Corinthians, e ao mesmo tempo vive dias de mudanças, incertezas e até esperança, com nomes importantes mexendo com o torcedor. Tem situação de jogador que pode ser vendido, promessa que pode sair, um craque que está voltando com tecnologia de Cristiano Ronaldo, e uma decisão da diretoria que pode mudar o rumo do time para 2026. Então fica comigo até o final, porque o que está acontecendo nos bastidores do Peixão vai te surpreender. E para você que ama o Santos de verdade, já vai deixando o like e comenta aí no final o que você acha de tudo isso, porque sinceramente, hoje o assunto é sério. Vamos começar falando de JP Shermonte, lateral que até pouco tempo atrás era visto como uma das grandes promessas do Santos. Só que nos bastidores a situação dele mudou completamente. O garoto, que já esteve no radar de gigantes europeus como Chelsea e Liverpool, acabou perdendo espaço no elenco de Juan Pablo Vozvoda depois das chegadas de Igor Vinícius e Mike. O resultado disso é que dentro do clube, já se fala abertamente que Shermonte dificilmente vai continuar em 2026, e não é por falta de olheiro de fora. Recentemente o Benfica, agora comandado por José Mourinho, demonstrou interesse e fez consultas sobre o jogador, mas até agora, nada de proposta oficial. Internamente a diretoria sabe que o momento não é dos melhores para negociar, porque o lateral acabou sumindo do time. Ele quase não entra em campo e quando entra, não consegue repetir o bom futebol que mostrou lá atrás. Mesmo assim, o Santos acredita que com uma boa temporada de recuperação, pode receber novas ofertas em 2026. É uma situação delicada. O Peixe precisa vender, mas não pode desvalorizar o jogador, e o tempo está correndo. Enquanto isso, Juan Pablo Vozvoda trabalha pesado para ajustar o time e evitar que o clima de instabilidade dentro e fora de campo afete o desempenho. O treinador argentino vem planejando mudanças importantes na equipe para tentar recuperar a confiança do elenco, e o clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro virou praticamente um jogo de vida ou morte. O Santos vem de atuações que até mostraram alguma melhora contra Red Bull Bragantino e Grêmio, mas sem resultados. O problema é que na última partida antes da data FIFA, contra o Ceará, o time simplesmente desandou, perdeu por 3-0 e deixou o torcedor irritado. Na coletiva, Vozvoda foi direto. O Ceará fez um gol e a partir daí tivemos volume de jogo, mas sem finalização como havíamos feito em outros jogos. Não foi bom no geral. Não tivemos a força para pressionar. Declaração sincera, mas que deixa claro o que o torcedor já percebeu. Falta intensidade, falta reação e falta resultado. E o momento para reagir não poderia ser mais simbólico. Santos x Corinthians, o clássico que sempre mexe com o coração da torcida. Nesta quarta-feira, dia 15, às 21h30, a Vila Belmiro vai ferver. É o jogo da 28ª rodada do Brasileirão Betano, e o Peixe precisa vencer não só para respirar fora da zona de rebaixamento, mas também para evitar um feito negativo histórico. Para você ter uma ideia, o Santos já perdeu os 3 confrontos pro Corinthians em 2025. Caso perca mais uma vez, será o pior aproveitamento em clássicos desde 2023, o ano do rebaixamento. Em 2025 foram 3 derrotas na Neoquímica Arena, uma no Paulistão e 2 no Brasileirão, todas com vitória do Timão e com Yuri Alberto sendo o grande carrasco santista. Se vencer agora, o Santos fecha o ano com 25% de aproveitamento contra o rival. Se empatar, 8,33%. Mas se perder, serão 4 derrotas em 4 jogos, um cenário que ninguém quer reviver. Na tabela, a situação também preocupa. O Santos é o 16º colocado, com 28 pontos em 26 jogos, apenas 3 a mais que o Vitória, primeiro dentro da zona de rebaixamento. É o tipo de jogo em que não basta jogar bem, precisa vencer. E a provável escalação que o Vozvoda prepara deve ser o que o Santos tem de melhor no momento. Brazão no gol, Igor Vinícius ou Mike, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar ou Souza na defesa. No meio, João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Roleiser. E na frente, Guilherme e Lautaro Dias. É a força máxima do Peixe, sem poupar ninguém. Mas o torcedor também quer saber. E o Neymar? Como está o camisa 10 nessa reta final da temporada? Pois é, o craque segue se recuperando de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, mas tem uma ajuda de peso e que vem de fora do país. Neymar está usando um aparelho tecnológico da empresa Ava by CR7, que pertence ao brasileiro Rodrigo Santana e tem como sócio o próprio Cristiano Ronaldo. Esse equipamento é baseado em fotobiomodulação,
uma tecnologia que ajuda no processo inflamatório e acelera a cicatrização do músculo. Ou seja, o craque português indiretamente está ajudando o Neymar a voltar mais rápido aos gramados do Santos. O camisa 10 deve ficar fora até novembro, e existem duas datas possíveis para a volta. 1º de novembro, contra o Fortaleza, ou 9 de novembro, diante do Flamengo, no Maracanã. É pouco tempo, mas o retorno dele será essencial para esse momento final de campeonato. Afinal, o Santos ainda luta para se manter na Série A e precisa da liderança técnica e emocional de um jogador como ele. Vale lembrar que Neymar não veste a camisa da seleção brasileira desde outubro de 2023, quando teve aquela grave lesão no joelho esquerdo. E mesmo assim, o técnico Carlo Ancelotti continua confiando no craque. Disse o treinador italiano. Neymar pode jogar no seu máximo nível nesta seleção sem nenhum problema. Quando ele está bem, tem a qualidade para jogar não apenas na seleção brasileira, mas em qualquer equipe do mundo. E a torcida santista, claro, sonha com esse retorno em grande estilo, o mesmo Neymar decisivo, driblador, que sempre faz a diferença. Agora, nem tudo é notícia boa. Outro nome que começa a preocupar o torcedor é o Luizão. O zagueiro, que chegou com moral depois de se destacar no Novo Horizontino, não conseguiu convencer a comissão técnica de Vojvoda e praticamente sumiu das listas de relacionados. Mesmo com investimento alto, cerca de 10 milhões de reais, o jogador não entrou em campo sob o comando do treinador e não deve seguir no elenco principal em 2026. A informação é do jornalista Lucas Musetti, que revelou que o Santos estuda emprestar o zagueiro para a próxima temporada. A ideia é que ele ganhe mais minutos e possa evoluir jogando com mais frequência em outro clube. Esse movimento deve acontecer na próxima janela de transferências, que abre em janeiro de 2026. Até lá, o Peixe não deve fazer nenhuma movimentação no mercado, a não ser que apareça uma oportunidade irresistível. É mais uma daquelas decisões difíceis que o clube precisa tomar. Manter um jovem promissor no banco, ou liberá-lo para ganhar experiência e tentar valorizá-lo. A diretoria de Marcelo Teixeira vai precisar agir com muito cuidado. O fato é que o Santos chega para essa reta final com muita coisa em jogo. A permanência na Série A, a reconstrução do elenco, a recuperação do Neymar, a venda de JP Chermonte e a possível saída de Luizão. Tudo isso acontece às vésperas de um clássico que pode mudar completamente o clima dentro da Vila Belmiro. E agora eu quero saber de você, torcedor santista. Você acha que o Vojvoda deve apostar na base? Ou o time precisa mesmo de reforços experientes para reagir? E sobre o Neymar, você acredita que ele ainda pode ser o grande nome dessa virada no final do Brasileirão? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu tô de olho nos comentários. E a voz da torcida do Santos sempre tem peso aqui. Enquanto você comenta, eu já vou te falando a próxima notícia de hoje. Essa tá pegando fogo. E no meio de tudo isso tem um nome que vem chamando cada vez mais a atenção dentro do CT Rei Pelé, Benjamin Rolleiser. O argentino, que chegou com grande expectativa, parece finalmente ter encontrado o seu melhor momento com a camisa do Santos. Nos treinos, ele vem encantando Juan Pablo Vojvoda, mostrando personalidade, intensidade e principalmente técnica. Segundo pessoas próximas ao elenco, o treinador ficou impressionado com o nível de entrega do camisa 20, que se tornou um verdadeiro amuleto tático dentro da equipe. Sem Neymar, que ainda se recupera da lesão no músculo reto femoral, Rolleiser assumiu a responsabilidade e virou o que a gente costuma chamar de referência técnica. Aquele jogador que a bola procura, que dita o ritmo, que chama o jogo para si quando o time mais precisa. E o torcedor sente isso. Nos treinos abertos, o argentino tem sido um dos mais aplaudidos, justamente por esse jeito intenso e participativo. Vojvoda confia tanto nele que já deixou claro dentro do vestiário. Rolleiser será peça-chave no clássico contra o Corinthians. É o tipo de jogador que pode mudar o jogo com um toque, um passe vertical, uma jogada rápida, e com Neymar fora, ele se torna o grande termômetro da criatividade ofensiva do Peixe. Enquanto Rolleiser cresce em campo, Marcelo Teixeira tenta equilibrar o time fora dele. Mesmo em meio a uma situação financeira complicada, o presidente do Santos vem ganhando a confiança do elenco e da comissão técnica. E isso no futebol faz toda a diferença. Afinal, quando o bastidor está tranquilo, o jogador entra em campo mais leve e mais concentrado. E é exatamente isso que o Peixe precisa agora. De acordo com informações dos bastidores, mesmo com o caixa apertado, o clube tem conseguido manter os salários em dia. Pode parecer simples, mas em um momento de crise como esse, isso representa muito. É uma forma de mostrar comprometimento e respeito com o grupo, e essa postura de Teixeira tem sido muito elogiada internamente. O elenco reconhece o esforço da diretoria. Mesmo sem grandes investimentos, o Santos vem tentando oferecer estrutura e estabilidade para que os
jogadores se preocupem apenas em jogar futebol, e o Vojvoda sente essa diferença. Ele tem falado nos bastidores que o clima no elenco mudou desde a chegada do presidente e que esse ambiente mais leve pode ser um dos trunfos para a recuperação do time nesta reta final do Brasileirão betano. Enquanto isso, Neymar pai também atua nos bastidores, conversando com a diretoria e reforçando o desejo da família de ver o camisa 10 seguir no Peixe. O craque ainda tem vínculo, mas as conversas sobre o futuro já começaram, e a ideia é garantir que o retorno dele aos gramados aconteça com o clube em um momento mais estável, sem o fantasma do rebaixamento rondando a Vila Belmiro. Ou seja, o Santos vive um momento de reconstrução dentro e fora de campo. De um lado, Vojvoda ajustando o time e apostando em nomes como Roleiser para dar identidade e competitividade. Do outro, Marcelo Teixeira e sua gestão tentando manter o clube respirando financeiramente e blindando o elenco das pressões externas. Agora, o desafio é transformar tudo isso em resultado. Porque no fim das contas, o torcedor quer ver o Santos vencer, especialmente no clássico contra o Corinthians, o jogo que pode marcar o ponto de virada dessa temporada. E com Roleiser inspirado, Neymar cada vez mais próximo de voltar e a confiança interna crescendo, talvez o momento da virada esteja, enfim, chegando. E eu quero saber de você, torcedor santista. Você acredita que o Roleiser pode ser esse cara decisivo, o novo motor do time sem Neymar? E o Marcelo Teixeira, na sua opinião, está no caminho certo para reorganizar o Peixão mesmo com a crise financeira? Comenta aí embaixo, porque a sua voz faz parte dessa reconstrução.